Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui. Vou reforçar, se você assistindo esse vídeo e estiver gostando, clica aí em se inscrever no canal e publique isso para a sua rede social, para as outras pessoas. Nós já temos mais de uma dezena de vídeos gravados, cada um tem um tema específico e todos eles a gente procura contextualizar a nossa vida, o dia a dia, baseado também na palavra de Deus, que é a Bíblia. Hoje a gente quer falar sobre esse tema aí, viver ou sobreviver. É muito interessante esse contexto do viver ou sobreviver. Esse tempo da pandemia, ele aflorou essa condição. Todos os dias a gente tem um triste relatório pelo mundo afora, contabilizando vidas que morreram. Triste relatório. Enquanto vidas são contabilizadas que morreram, logo podemos considerar que nós que estamos vivos somos sobreviventes. Então, se foram os mortos, permaneceram os sobreviventes. A vida, ela constitui para cada um iminente risco. Logo, todos nós passamos por riscos diariamente. E qual é o maior risco que temos na nossa vida? Seja por qual circunstância for, morremos. E é certo que um dia morreremos. Mas cada dia passa a ser o que para você? Para mim, sendo eu ou você um sobrevivente? Ou vamos ir além disso? Ser vivos realmente. Como nós podemos então entender melhor tudo isso? Ora, entender esse contexto é nós sabermos o seguinte: se eu olhar apenas para a condição do que eu preciso passar pelo dia de hoje, eu estou lutando para ser um sobrevivente. Eu estava hoje numa fila lá para um açougue. E atrás tinham duas pessoas, e aí eles começaram a conversar. E um apresentou a sua defesa, falando da necessidade de ter o comércio aberto, para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam ganhar o seu recurso, para que as pessoas não possam morrer de fome. E o outro defendia que precisa do lockdown, porque se não tiver o isolamento, o lockdown, as pessoas vão morrer. Logo, se entendermos os dois, há defesa pelos dois aspectos. E os dois estão lutando para quê? Pela sobrevivência. Um pela sobrevivência aplicando o lockdown e o outro pela sobrevivência podendo ir trabalhar. Mas a Bíblia, ela nos revela algo muito maior do que isso. Irmos além desse entendimento de termos que ficar pensando numa luta pessoal nossa para sobreviver. E seria uma luta desprezível, porque chegará um momento que nós seremos derrotados pela morte, de uma maneira ou de outra. Você concorda com isso? Mas há 21 séculos atrás, um apóstolo, o apóstolo Paulo, ele estava encarcerado, preso em Roma, porque ele era um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pregava às pessoas o amor de Jesus, o como que Jesus, sendo filho de Deus, havia morrido por toda a humanidade, mas como Jesus ressuscitou para oferecer às pessoas vida e vida em abundância. E ele escreve nessa prisão várias cartas. E uma delas eu destaco para esse momento aqui agora, porque ele revela o seguinte: na carta aos Filipenses, Filipos era uma cidade da Ásia, que está na região hoje da Turquia, e ele escreve essa carta a essa igreja, lamentando que ele não poderia estar presente com eles, nem saberia dizer se conseguiria ainda vê-los pessoalmente. Mas ele fala logo no início, no primeiro capítulo dessa carta, no verso 22, ele diz assim: olha, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele responde para nós o significado do que é viver. Quando aprendemos a viver para Cristo, nem mesmo a morte
poderá nos derrotar. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. A prova é que Jesus provou pela própria vida, oferecendo-se, morrendo em nosso lugar, ressuscitando e declarando, porque Ele é Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, independente se vamos entender um protocolo, se poderemos ir ao trabalho, se vamos entender um protocolo, se nós teremos que praticar o lockdown, independente de qualquer que seja, mas fundamente a sua vida em viver para Cristo, porque pode passar essa pandemia, mas continuaremos com o risco iminente de morrer, mas em Cristo nós olhamos além da morte, porque nós sabemos em quem cremos e por que vivemos, e aí passa a viver em uma outra dimensão, numa vida onde vamos experimentar, independente das provas, das perseguições, o descanso em estar vivendo com Cristo. Se estou aqui hoje, estou vivendo com Cristo. Mas se estou amanhã num leito de enfermidade, eu tenho que estar com Cristo, porque Cristo estará comigo e com você, haja o que houver. E no dia que partirmos, estaremos com quem? Com Cristo. Viver é muito mais do que nós olharmos apenas para o tempo presente. É olharmos para toda a eternidade. Não canto bem, mas tem um hino que ele representa muito para todos nós quando entendemos isso. E ele diz assim no refrão dele: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Esteja nas mãos de Jesus e viva para sempre. Deus te abençoe.